Fala, Super! Hoje o assunto é interessante. A gente vai falar hoje sobre processos e pessoas. Como manter o equilíbrio disso, como manter o equilíbrio de processos e pessoas no varejo para ter resultado. A gente sabe que, nós que trabalhamos no varejo, que existe um grande desafio no varejo, que é ter pessoas qualificadas. Ter pessoas que realmente se preocupam em estar qualificadas. Quando a gente fala em qualificação, a gente está falando em preparação, profissionais que entendem do que falam. A gente vê muito por aí pessoas dizendo que sabem, muita teoria, infelizmente existem muitos teóricos por aí, mas na hora de colocar a coisa em prática, falta um conhecimento prático, né? Falta a vivência daquilo. E o supermercadista está buscando muito isso. O varejo tem uma deficiência de profissionais qualificados. Isso não é balela. A gente criou, eu e o Michel Jasper, o Amo Varejo, que é uma plataforma online de conexão entre pessoas, a maior plataforma de currículos, de cadastro de currículos do Brasil hoje. A gente já recolocou no mercado de trabalho mais de 300 pessoas. É uma coisa social que a gente criou. Não ganha dinheiro com isso, nada. A gente ganha ajudando os outros. No Amo Varejo tem demanda, várias pessoas nos mandam. Thierry, precisamos gestores, precisamos líderes, precisamos supervisores, precisamos jovens que queiram trabalhar e evoluir. A gente não tem, a gente não consegue isso. A gente tem a questão de softwares, o investimento em tecnologia, tem investimento em software, mas às vezes não tem aquela pessoa qualificada para pegar aquele software, tirar o melhor dele, gerar informações, fazer com que a empresa cresça, com que a empresa crescendo, o profissional cresce. Essa é a tendência. Eu sei que tem algumas empresas que não valorizam tanto o funcionário, mas a gente está falando de empresas que valorizam o funcionário e que querem fazer o funcionário se desenvolver, porque a empresa também, consequentemente, vai se desenvolver. Mas, dito isso, tem uma coisa mais interessante, não é só pessoas que vão gerar resultado. Eu defendo uma coisa que provavelmente quem me segue já nas redes sociais, eu falo sempre. Para o varejo ter resultado é gerar resultado líquido, ter retorno financeiro. Eu não conheço outra fórmula, não conheço. Eu trabalho no varejo desde os 17 anos. Não conheço outra fórmula. E eu defendo essa fórmula sempre. Tu precisa de pessoas e processos. Tu tendo pessoas e processos, tu consegue ter resultado. Sabendo que o varejo vai gerar oportunidade e sabendo que o varejo precisa investir em processos e pessoas, para vocês, o que é mais importante? O que é mais importante hoje? Processo ou pessoa? Aonde tu trabalha hoje, o que é mais importante mudar que daria resultado? Processo ou pessoa? Processos e pessoas, como eu falei antes, precisa ter um equilíbrio. Se tu não tem um ou tu não tem o outro, o resultado vai ser menor. Imagina uma empresa redondinha que tem processo. Tem processo para tudo. Tudo alinhado. Existe um padrão de recebimento. Existe um padrão para as operadoras de caixa fazer a venda. Existe padrão para comprar. Existe um sistema, existe software, existe tecnologia. Se não existir qualificação nas pessoas, vocês acham que isso vai dar resultado? Vocês acham que vai ser legal para funcionário trabalhar numa empresa dessa? O que vocês acham? Vai funcionar ou não? Aí tem uma empresa que não tem processo, mas o proprietário investe e muito em qualificação de pessoas. Está sempre dando treinamento. Treinamento, qualificação, treinamento, mas não tem processo. A gente não tem processo aqui na loja, por quê? Porque as pessoas são todas autossuficientes. Todas sabem fazer tudo. E tá tudo certo. Não precisa ter processo, isso é balela.
Aí imagina que essa empresa é uma empresa de médio porte. Pode até ser que até um certo ponto, principalmente em supermercado ou qualquer outra loja do varejo, vai funcionar sem processo. Até certo ponto funciona. Só que no mundo que a gente vive hoje, que é competitivo, está sempre entrando concorrente e tal, vai funcionar até um certo ponto. Imagina, eu, Rotieri, sou um ótimo funcionário, mas não existe processo de recebimento lá na empresa. E aí eu, Rotieri, não sou conferente. Eu não sou o conferente, eu não sou o cara que confia a mercadoria. Aí o conferente tirou férias. Saiu, foi tirar férias. O que é? O meu líder vem e fala, Rotieri, consegue ir lá fazer o recebimento para mim? Claro, aqui todo mundo é unido, vamos lá receber. Aí eu vou lá e recebo errado. Porque eu imagino que receber é de um jeito, mas só que receber é de outro. Eu imagino que é só pegar a caixa, olhar e conferir, olha bem o que pode acontecer. Pego a nota, tô com a nota aqui, tô conferindo quantidade, preço, e vendo se a nota tá igual o cara tá falando lá e eu tô... Ele fala 40 unidades. Ó a nota. 40. 20. Não abro caixa, não confiro a quantidade, não olho a validade, não faço nada. Aí o que acontece? Acontece o erro. Acontece o problema. Aí aquela equipe que estava motivada, que todo mundo era legal e tal, começa a gerar atrito. Volta o conferente. Pô, o Rotieri só fez caca aqui, não fez nada certo. Mas não existe um processo. O treinamento ele está ligado a um processo. Ele não pode ser separado. O treinamento é a qualificação para a pessoa entender o processo e tocar o processo. E cada empresa tem o seu processo. Tem uma coisa que eu anotei, é interessante. Aconteceu com um cliente que eu atendi, ele tinha um problema que ele me reclamou que o cliente, que o gerente dele não fazia realmente o que precisava ser feito. Rotieri, vamos ter que demitir esse cara porque ele não faz o que precisa ser feito. O meu questionamento foi, ele sabe o que precisa fazer? Óbvio, ele me respondeu. Ele é gerente? O que gerente faz? Gerente é gerente. Na realidade, ele sabe o que faz. Se tu como líder ou proprietário, tu que está no cargo de liderança, vai e fala para uma pessoa, tu é gerente, o que eu tenho que fazer? Tu é gerente. Se ele já teve alguma experiência com gerente, que provavelmente deve ter tido, em alguma outra loja, do varejo, supermercado ou alguma outra loja, ele vai repetir as mesmas coisas que ele fazia na outra empresa. Só que nessa empresa agora que ele está, tem algumas coisas que são diferentes. Só que pelo o outro líder, o gestor, não ter falado para ele exatamente o que ele precisa fazer, o proprietário não falou isso, ele faz do jeito dele, o proprietário vem, chama a atenção dele, ele fica chateado. Por quê? Porque ele fez o que tinha que fazer na ideia dele, ele fez. Me mandaram ser gerente, eu sou gerente, é isso que eu sei fazer, é assim. Aí tem um conflito de comunicação. Simples, simples. E todos os dias a gente causa. Imagina tu que é líder que está escutando aqui, escutando o que eu estou te dizendo. Todos os teus liderados, seus colaboradores, sabem exatamente o que eles precisam fazer? Tem um ponto importante. De quem é a responsabilidade da qualificação? De quem é a responsabilidade da qualificação? É do colaborador ou é do proprietário? Como eu falei para vocês, eu fui colaborador eu fui empacotador desde os 17. Os 17 anos eu comecei como colaborador. Eu pensava que a responsabilidade era da empresa. E muitas pessoas pensam que a responsabilidade é da empresa. Sim, por parte a empresa precisa investir em treinamento. Agora, imagina, a empresa investe em alguns treinamentos. Agora tu quer te tornar líder. Só que a tua oratória não é boa. Um líder tem que saber falar bem, tem que ter dicção, tem que falar de uma forma clara. Aí tu vai lá, agora tem a tal da internet, né? Tem uns malucos que nem o tal do Rotieri, que também vende treinamento, tem mais uns malucos que vendem, vão lá fazendo treinamento online. E a gente pega um celular e faz o treinamento ali. Vai esperar o teu colaborador
investir na oratória para te tornar um líder, ou tu vai pegar um treinamento e vai investir em ti, em oratória, e se tornar uma pessoa melhor, um profissional mais qualificado. A gente reclama, quando estou falando gente, eu volto a dizer, estou falando de mim, estou falando do colaborador, eu estou falando do proprietário, estou falando nós pessoas. A gente reclama que não tem trabalho, que não tem emprego. Tem as crises. A gente passou por uma crise gigantesca. E agora vai melhorar. Provavelmente a gente espera que melhore em 2019. Vai surgir oportunidade. Mas aí não vai ter pessoas qualificadas. No começo da live eu falei, no Amo Varejo nos pedem, tanto para mim quanto para o Michel, profissionais qualificados em áreas de cargos de liderança não tem. Gerente falta aqui na região. Muitos jovens não querem o varejo, eu sei, por culpa do próprio varejo, das pessoas que fizeram o varejo parecer que não era bom trabalhar. Eu construí toda a minha vida graças ao varejo. Tudo que eu tenho hoje, graças ao varejo. Então, tem como trabalhar? Sim. Ser valorizado? Sim. E progredir. Mas tu precisa investir em ti. Tu precisa investir em treinamento. Tem treinamento na internet que custa R$47 de oratória. Eu não dou treinamento de oratória. Mas tem treinamento de R$47 de oratória que são bons. Tu aprende muita coisa. Tem lives. Então isso é importante vocês terem consciência. A empresa tem que manter o equilíbrio, sim, manter o equilíbrio, tanto em processo como em resultado. Eu vou passar agora algumas dicas de como melhorar o processo dentro da empresa. Para te criar um processo, são 3 coisas que tu precisa fazer. 3. Para quem não sabe o que é processo é tudo que tem dentro do supermercado, que é a parte operacional, parte de gestão, que tu precisa passar para uma outra pessoa, que tu precisa que outra pessoa faça, mesmo que tu não esteja presente. É um passo a passo do que precisa fazer de forma clara, que tu consiga passar para a pessoa, inclusive quando ela é novata, que ela está sendo treinada. O processo é isso. Tu tem que ter um passo a passo para que a pessoa saiba o que ela é responsável, para ela entender que gerente faz isso. Essa é a função do gerente. Quais são os processos que ela tem que seguir. Descrição de cargo é outra coisa, tá? Descrição de cargo é tu dizer o que o colaborador é responsável de fazer. O POP é o processo. Processo, vamos dar um exemplo de processo. Recebimento de mercadoria, que nós estávamos falando, é um processo. Abastecimento, é um processo. Conferência, inventário, é um processo. Venda na frente de caixa, é um processo. Vários processos que tem dentro da loja, pode ser macro, micro, macro quando eu falo é maior, micro, menor. Para agilizar, gerar produtividade. O varejo precisa de produtividade. Sem processo, fica mais fácil. Vai terminar os erros? Não, não vai. Mas vai diminuir e muito. Primeiro ponto, anota aí, qual que é o processo? Qual que é o processo que eu vou fazer lá na loja, se eu sou líder? Tem vários processos, como o Rotier falou, qual que eu vou fazer? Primeiro, eleja, não vai sair fazendo tudo, não tem como fazer tudo. Ainda mais se tu é colaborador, como é que tu vai querer fazer todos os processos da loja? Faz o teu. Ou, tu que é líder, tu que é proprietário, qual é o setor que está mais gerando problema hoje na tua loja? É a frente de caixa? Vai lá, desenha e elege esse setor frente de caixa como vai ser o setor que eu vou fazer o processo. Beleza? Depois que tu fizer isso, segundo passo, primeiro, elegeu o setor que está dando problema. Segundo, desenha o processo. O que é desenhar? Fazer um desenho? O passo a passo. Não sozinho, com o teu colaborador. Com quem executa o processo. Discute com ele e ouve ele. Ouve. E terceiro passo, nota aí, é validar isso. Identificou qual que é o setor, desenhou, agora tem que validar. O que é validar? Tu descreve isso no papel. Agora, tu vai lá com o papel, entrega para uma pessoa que não é da função e diz para ela fazer aquilo. Se ela fizer e der certo, ok, funcionou. Se ela fizer e não der certo, tem que revisar porque teve algum problema e o processo não está certo. O processo, quando tu escreve no papel, uma pessoa que não tem nada a ver com o supermercado tem que pegar aquele papel. A tua tia que veio te visitar nas férias
tem que entregar o papel. Se ela fizer e der certo, ela nunca trabalhou com supermercado, tá validado. O processo tá, ó, excelente. Aí funcionou. Nós falamos que precisa ter um equilíbrio. Processo e pessoas. Tem processo, só processo, e não tem pessoas, o resultado vai ser para baixo. Se tem processo desequilibrado e só pessoas, o resultado vai ser desequilibrado. Então tem que ter pessoa, processo, pessoas, equilibrado, treinando a equipe, tendo processo na lógica e as coisas vão andar. 2 dicas que eu anotei aqui para ti como colaborador, como pessoa, como ser humano, tu como líder, proprietário. Primeira coisa, usar isso aqui, ó. Tomara que não esteja sujo. Primeira coisa é ouvir. A gente tem mania de falar demais. Fala super. Fala demais, né? A gente tem que ouvir. Ouvir, parar, prestar atenção e entender o que a pessoa está passando. Parar para o teu colaborador, olhar para ele, perguntar, cara, que problema? Que problema que está acontecendo? E o que eu posso te ajudar? Escutar. Esse é um passo. E dar resultado. Se tu ouvir tudo isso, não colocar em prática, vai se ferrar mesmo. Vai se ferrar porque vai continuar se ferrando se tem algum problema acontecendo aí na tua loja, se tu não colocar em prática. Lembra, é a prática que gera resultado. Escuta 1 ou 2 coisas que eu te falei e coloca em prática. Escolhe seu processo, escolhe ser as pessoas. Primeiro faz o processo, depois faz as pessoas. Beleza? Mas pratica. Então a primeira coisa para te melhorar a gestão de pessoas é ouvir e prestar atenção, entender o que está acontecendo. Às vezes o colaborador só quer que tu dê uma direção para ele. Que diga, amigo, beleza, tá certo, vai assim que tu vai evoluir. Eu disse para vocês, um seguidor meu disse, cara, eu não sei o que eu preciso fazer para crescer na empresa. O cara vai se desgostando, não quer mais, tá desmotivado, porque a motivação vem da gente, não vem dos outros. E aí? E aí depois tem que mandar embora. Mandei embora. Cara, não tem gente, não consigo gente. Claro, a gente vai criando esses monstros, o monstro do varejo. Tu acha que um jovem vai querer estar trabalhando no varejo se sabe que ninguém me escuta, eu não sei se eu vou crescer ou não? O jovem precisa, ainda mais essa gurizada que está entrando, a gurizada das redes sociais, eles precisam ter um norte, saber se eles vão prosseguir, o que eles precisam fazer para crescer. Precisa e muito. A segunda coisa é dizer pro teu colaborador o que tu quer dele. Ouvir e entender, primeira coisa, e a segunda coisa é dizer claramente o que você quer dele. Você é meu repositor, eu tenho esse processo. Isso. Tá aqui, desenhado. Dá uma olhada. O que tu entendeu? Entendeu? Entendi. Me explica agora. Ele vai te explicar. Se ele explicar e foi certo, exatamente o que está ali, ele entendeu mesmo. Dica extra. Não vou repetir. Só os fortes escutaram e vão colocar em prática. Se fazer esses 2 pontos, as 2 coisas, com o teu colaborador ou com as pessoas que tu lida, até em casa, cara. Até em casa, se tu fizer isso, vai dar resultado. Ouvir mais as pessoas. Quem é casado, ouve mais a mulher. Quem ouve mais o marido, ouve mais os filhos. Presta mais atenção, começa a ficar mais presente para as coisas. A gente anda muito avoado. Quer avoado, quer fazer várias coisas, não faz nada. E depois perde. Então cuidado com isso. Me emocionei aqui que até o microfone caiu de novo. Ei, Laia. E dizer o que tu quer claramente também vale para a tua vida profissional quanto para a vida pessoal. Beleza? Falei de processo e falei de pessoa, para manter o equilíbrio. Rotieri, só isso vai mudar o equilíbrio? Claro que não. Esse é o começo. Tem muito mais coisa que precisa ser feita. Mas vamos passo a passo. Faz isso. Faz isso, depois me conta, me cobra. Eu estou nas redes sociais. O Rotieri fez uma live, falou uns negócios, porque não deu certo. Me cobra. Eu aplico isso todos os dias. Erro. Esqueço também de fazer. Isso faz parte do processo. Mas só erra quem faz. A dica de ouro é o que eu acabei de falar. Eu falei de processo. Dei 3 dicas para como colocar o processo.
também falei de pessoas, como tu melhorar a gestão, melhorar a questão de pessoas. Tanto tu que é líder, proprietário, cara, tu que é proprietário, investe em qualificação, mas qualificação sem encheção de linguiça, qualificação prática, que é a última dica, é prática. Praticar, colocar as coisas em prática. E treinamento tem que ser prático. Não pode ser botar um cara dentro de uma sala, um PowerPoint, me desculpe, eu sei que existe isso ainda, mas colocar o cara dentro de uma sala fechada, um monte de PowerPoint, eu já participei de coisa assim, um monte de PowerPoint, cara, dia todo escutando, a cabeça já fica pirada, às vezes é um calor, não aprende nada, não entende aqueles negócios, fazer coisa mais prática. Então, quando for fazer treinamento na tua loja, interno na tua loja, líder, proprietário, mostra. A teoria, ela é importante. Sempre a teoria é importante, porque é da teoria que a gente tira as coisas para fazer a prática. Sim, é importante. Mas colocar em prática. Vai ensinar merchandising, mostra a teoria, depois desce na loja e mostra como é que faz. Beleza? Abraço!